Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje a socióloga Fátima Pacheco Jordão. Formada em Ciências Sociais pela USP, Fátima é especialista em pesquisas de opinião. Ela é diretora da Fato Pesquisas e Jornalismo, que é uma assessoria de comunicação política. Seja muito bem-vinda, Fátima. É um prazer tê-la no É Notícia. O prazer é meu, muito obrigada. Fátima, vamos falar sobre eleição. Claro, né? Estamos um pouco longe ainda, mas só se fala sobre isso, pelo menos na política e no jornalismo. Não sei se o resto da sociedade está tão preocupada. Como é que você define ou como é que você enxerga esse cenário da disputa de 2018? Bom, eu acho que as eleições começaram já, num patamar assim de grandes divisões, de grandes segmentações, mas elas estão em pleno funcionamento. Só que elas estão nos bastidores, sobretudo dentro dos partidos, a briga interna de escolha dos candidatos, de quem serão os indicados e assim por diante. Isso fica menos visível para a sociedade. Mas o eleitorado está mais preparado para essas eleições do que as eleições anteriores. Por que isso? Isso é Esse sinal já nos foi dado pela eleição para a prefeitura, onde houve uma reorganização, vamos dizer assim, do eleitorado em relação a candidatos e partidos. Nós vimos o declínio do PT, nós vimos, nesse momento posterior à queda ao impeachment da Dilma, vamos dizer assim, uma desorganização dos partidos que rachas, brigas internas que estão relacionadas com um ciclo que se termina nesse momento, ou pelo menos está diminuindo, está perdendo força. Que ciclo é esse, o eleitorado é que está mudando, quer dizer, há três atores fundamentais na comunicação política: o eleitorado, os políticos e partidos e a mídia e comunicação, ou seja, os detentores da capacidade de comunicação. Esse triângulo se desfez ou está se desfazendo com a entrada nos últimos anos das redes sociais de informação. Então, o sistema de informação saiu da caixinha ou das três caixinhas e agora a população tem muitas fontes de informação, muitas redes de articulação e assim por diante. Então, o ambiente político e o ambiente, a capacidade de convencer, a capacidade dos argumentos e de proposta dos políticos e dos partidos envelheceram muito precocemente. Então, nós vamos ter uma eleição em que o eleitorado nunca esteve tão preparado para votar, nunca esteve tão, vamos dizer assim, alerta. Não que ele esteja ansioso, mas não está de maneira nenhuma nem atrapalhado, nem está ambíguo, nem está exatamente sabendo que o Brasil precisa mudar. Para onde, talvez, não tenham detalhes, mas não aceitam mais as propostas redundantes que repetem e repetem as fórmulas do passado. Você tocou num ponto importante, interessante, que eu acho que talvez essa disputa de 2018 seja um grande laboratório justamente para ver a força e a penetração que as redes sociais terão. Elas serão um ator determinante nessa eleição? Mas elas serão fundamental, porque, por exemplo, a gente pensa num candidato como Bolsonaro, que tem grande acesso e grande penetração pelas redes sociais, mas tem um partido e uma estrutura partidária pequena, talvez insuficiente. Ele vai conseguir se agarrar apenas nas redes sociais? Não, sim, desse ponto de vista, como organização das eleições, capacidade de penetração, não, mas as redes sociais terão importância maior do que já tiveram. Eu faria um similar da eleição do ano que vem, com a eleição do Obama. Ela começou também com do ano que vem, não, desse ano. Desse ano, desculpe, a próxima eleição, agora de outubro. A eleição de Obama e até a ascensão dele para ser candidato nos Estados Unidos começou com redes sociais. Ninguém levava muito a sério. A oligarquia do Partido Democrata, Hillary Clinton, nunca levou a sério o Obama. E a situação se resolveu não pelos aparatos políticos, uma conversa de um jantar, à terça-feira à noite, entre Hillary Clinton e Obama, onde ela percebeu que o futuro estava com ele e não com ela. Mas aí a gente veio 8 anos depois nessa eleição do Donald Trump, com as redes sociais sendo usadas de uma maneira mais perversa, né? Com o advento das fake news, as notícias falsas. Mas sempre do lado de uma influência nova, Sim, que escapa do sistema tradicional. Eu quero insistir que o
esquema tradicional é que precisa se resolver, precisa se renovar. Os políticos precisam entender que o sistema partidário, tal como está falido da ótica da opinião pública. Então, esse mecanismo de comunicação, de cooptação, de comunicação, eles precisam ser, da parte dos políticos, revistos através dessa nova forma mais difusa de comunicação da sociedade e do eleitorado. E até direta com o eleitor, né? Sem que você precise passar por qualquer tipo de intermédio, né? É uma comunicação mais direta com o eleitor. O político que se sai bem nas redes sociais ou que tem uma grande penetração, uma participação ativa nas redes sociais, larga na frente? Sem dúvida. Você mencionou Trump. Trump é um operador de Twitter. Eu acho que a gestão dele é pelo Twitter, é quase como se ele administrasse pelo Twitter, né? Ele cortou todas aquelas comunicações com a imprensa, aquilo que você tinha diariamente, né, dos jornalistas com o porta-voz da presidência, aquilo quase não é mais necessário. Absolutamente, é quase... Ele cortou esse intermédio, né? Online, é quase ao vivo. Exatamente. A política é feita ao vivo, isso é uma novidade. É um reality show, né? É um reality show, num certo sentido, mas, de certa maneira, agrega uma participação do eleitorado, do eleitor, do cidadão, muito maior do que agregava. O eleitor, o cidadão, sempre esteve nas suas devidas caixinhas, urbano, rural, homem, mulher, jovem e tal. Agora não, agora há uma ameaça, eu digo ameaça no bom sentido, de subversão desse processo. Mas da mesma forma que as redes sociais agregam, estabelecem essa comunicação direta do eleitor, por outro lado, elas não alijam, elas não escanteiam toda a outra parcela do eleitorado que não concorda com aquele candidato? Eu acho que com a difusão da informação, eu acho que a concordância e a não concordância têm pesos diferentes, efetivamente, mas elas têm impactos semelhantes. Por exemplo, agora acaba de sair um estudo muito interessante na revista daquele estatístico americano, Silver Data, que mostra que 40% de aqueles que são contra, pesam mais do ponto de vista de opinião pública do que os 60% a favor. Ou seja, a gente está entrando numa sociologia de análise de comportamentos e atitudes, que são novas. Não tem a ver mais com números, tem a ver com conteúdos, o que define mais aquilo que as pessoas acham e esperam que vá acontecer. Então, eu tenho a impressão que toda a nossa maneira de pensar eleição, candidaturas, partidos, elas têm que ser revistas para esse novo modelo que a sociedade está nos pedindo. Você enxerga algum candidato, algum partido que esteja preparado para fazer isso, para essa nova comunicação com o eleitor ou para essa nova forma de fazer política? Você identifica essas características em algum candidato? Olha, os partidos são hoje maus transportadores das novidades e do futuro. Os partidos hoje estão, vamos dizer assim, voltados mais para as práticas passadas. Agora, há em cada partido, da extrema esquerda à extrema direita, novidades pessoais e novidades de núcleos muito interessantes que representam esses novos desafios da sociedade moderna, de empregos não fixos, de carreiras não estabilizadas, de informação não homogênea. Eu acho que todos os partidos têm os seus representantes e outros poderes políticos, outros poderes do Estado, por exemplo, o Judiciário. O Judiciário está revelando figuras e lideranças políticas inéditas. Moro, Barbosa e tantos outros. Esses agentes do Judiciário são hoje lideranças políticas que vão à televisão, fazem planos... Fazem um PowerPoint, né? Apresentam um PowerPoint e explicam de maneira diferente aquilo que a população entendia até agora. Por exemplo, o Dallagnol explicou o Lula dentro de um sistema muito mais consistente do que o Lula dentro do PT. Tanto assim que o Lula no PT hoje é um peso relativo, vamos supor.
ou podemos até supor, mas na história, no processo e da importância que o Lula teve nas mudanças do Brasil, ele permanece, vamos dizer assim, dentro da mesma perspectiva de forças que são capazes de mudar a lateralidade, os horizontes do cenário político. E é incrível como a política invadiu todos os aspectos mesmo da vida em sociedade e o judiciário muito politizado. Acho que esse exemplo que você usa da Dallagnol apresentando PowerPoint é um exemplo bem acabado, até talvez de uma apresentação ali muito mais de conteúdo político do que jurídico, por exemplo. Ele não denunciou o Lula por organização criminosa naquele momento, depois foi muito criticado, falou, poxa vida, mas você está apresentando PowerPoint colocando como líder da quadrilha, mas não tem uma denúncia por organização criminosa. Então, que coisa, é um jogo mais centrado na política. Certamente, é um jogo fortemente político, mas que tem uma característica adicional, é que as normas começam a ser válidas. As leis para todos, a impressão, pelo menos a expectativa de que as leis valham para todos, isso está começando, vamos dizer assim, a se impor na nova cultura política brasileira. Não há privilegiados que possam escapar da lei. É uma justiça mais horizontal. Já que você tocou nesse ponto, Fátima, será uma eleição sob o efeito da Lava Jato? Como é que a Lava Jato vai interferir nessa eleição? Olha, a questão Lava Jato, a Lava Jato é um instrumento de um problema que é o eleitor brasileiro. Eu insisto em falar em termos de eleitores, que é o que eu conheço. Eu não conheço nada mais do que eleitores, como é que eles pensam. Os eleitores falam em corrupção há muito tempo, há muitos anos. A história da corrupção no Brasil tem nomes. O Mar de Lama, de Getúlio, os escândalos de Brasília, de JK, os personagens do Collor e assim por diante. Essa linhagem de personagens corruptos, esta está, vamos dizer assim, sendo combatida e sendo julgada pela opinião pública. Eu me lembro muito bem de gerações que diziam, ele rouba, mas faz. Era um epíteto típico de certos políticos populistas. A geração do Maluf, né? Que agora foi condenado e cumpre. Do Maluf e assim por diante. Ou seja, o populismo brasileiro durou muito, vamos dizer assim, esfumaçou muito o cenário, a população não conseguiu enxergar direito as suas lideranças, mas ela está desaparecendo. Eu acho que agora o eleitor virou também uma coisa muito importante, que é o contribuinte. O eleitor paga imposto. Então, ele sabe que ele precisa e ele quer uma reciprocidade de governos e governantes. Ele vota, ele paga imposto e ele quer o retorno. Isso é uma coisa que, se você perceber um pouco, os 10 anos de direito do consumidor ajudou o cidadão a ser cidadão. Lutar pelos seus direitos, querer a contrapartida, cobrar, né, do seu representante. Nós estamos entrando fortemente na era do contribuinte, e isso muda totalmente o enfoque da população. Os grandes partidos carregam um estigma nessa eleição de quem foi atingido pela Lava Jato, né? A gente vê o MDB, o PSDB, o PT, agora mais recentemente até o PSDB, inclusive o PP, que é um partido mais congressual, não tem candidato à presidência, mas certamente irá apoiar alguém que estiver bem nas pesquisas. Eles vão sobreviver, terão que se reinventar. Como será o comportamento desses partidos? Terão que se reinventar, mesmo porque o início, que parecia ser uma coisa seletiva anti-PT, hoje se vê que é um processo dominó. Agora nós estamos lendo no jornal de um processo de 20 anos atrás, de um governador de Minas Gerais, se rearticula nessa corrente de prestação de contas. Então, eu não acredito que muitos políticos escaparão desse destino que, de uma maneira, é trágico, mas, de outra maneira, é de superação do passado, é de modernização, é de avanço da sociedade, é de informação da sociedade, a participação dos meios de comunicação, inclusive horizontal. Não é um processo demolidor, é um processo meramente transformador. Como é que a gente tem um paradoxo hoje, porque a gente vê esses partidos grandes, estruturados, muito enraizados, como os que eu citei, MDB, PSDB,
PT, todos alvejados por essas denúncias de corrupção e com candidatos fracos, que não pontuam bem nas pesquisas, obviamente, à exceção do ex-presidente Lula, que provavelmente não será candidato, não poderá ser candidato. E aí a gente vê partidos menores, como o PSB, o PDT, a Rede, com candidatos que se saem muito melhor na pesquisa, né? Com a provável candidatura de Joaquim Barbosa, a Marina, o Ciro Gomes, o próprio Bolsonaro no PSL. Como é que vai resolver esse paradoxo? Acho que, não sei, enfim, a gente lembra do Collor em 89, também com um pequeno partido. Vai se repetir algo como aquilo? Eu acho que não. Não com relação a tamanho de partido ou de personalidades ligados ao partido ABC. Eu acho que as transferências, por exemplo, de deputados agora, as janelas abertas já mostram um tremendo declínio dos 3 partidos e a força dos menores, independente de eleição. Isso mas já fisiológicos, né? Por exemplo, a gente vê o PP, que é a segunda maior bancada da casa, mas é o partido com maior número de deputados e senadores investigados na Lava Jato. Sim, mas, de qualquer maneira, é uma transição entre os partidos que não precisam do aval necessariamente do eleitorado nesse momento, mesmo porque não há eleição. Mas isso vai se refletir futuramente, na próxima eleição, neste ano. Agora, a questão da mudança de hábitos, da quebra do passado e da questão dos malfeitos, da corrupção, dos desvios, etc., não está ainda muito presentes. E essas mudanças vão estar relacionadas com isso. Eu não tenho dúvida que o perfil dos candidatos, os atuais candidatos, nós estamos vendo que há uma proporção importante daqueles que querem reeleição para manter a sua proteção em relação a o foro privilegiado, etc. Mas isso deve cair, isso está em processo de cair. Veja, as sociedades de maneira geral, e a brasileira também, tem uma capacidade de renovação, tem uma capacidade de pular para o futuro de uma maneira independente dos partidos políticos, independente do sistema político. As novas profissões, a nova comunicação, o novo papel das mulheres, o novo papel dos jovens, o novo papel de certas questões, por exemplo, da corrupção, que hoje é central. Hoje é central no Brasil e é possível que seja levada até a eleição. É difícil dizer, mas nunca ela foi tão aguda. Ela, ao contrário, sempre foi complacente. O rouba mais fácil foi uma espécie de cultura predominante. Agora, a percepção de que se rouba não dá para fazer porque tem um orçamento curto pelo meio, é uma compreensão que está dia a dia discutida na mídia. E a sensação que a gente tem é que o candidato que vestir melhor esse papel, esse personagem do incorruptível, ou então que defenda essa anticorrupção, é um candidato que se sai muito bem nas pesquisas. Não dá para vestir mais essa roupa. Ele tem que ter essa constituinte, essa constituição. Não dá para você transformar hoje, no momento atual dos conflitos de mídia, dos diferentes interesses, da liberdade de expressão, não dá para você construir um Collor mais. A construção, ela ficou para trás. Ou esse candidato foi construído ao longo da sua carreira e ele pode provar isso. Ele pode dizer, olha, eu me livrei disso e daquilo, eu evitei aquele processo, naquele outro processo eu não estava envolvido, com fatos muito básicos, muito diretos. Ou ele não conseguirá, e nenhum candidato conseguirá, construir a imagem de uma pessoa honesta, ética. Ele tem que comprovar. A corrupção será o tema mais relevante dessa eleição, mais do que economia, por exemplo? Difícil dizer. Que a corrupção tenha um aspecto importante, porque hoje, como eu disse anteriormente, a corrupção está ligada à questão do contribuinte. Quer dizer, ou tirar do orçamento ou transferir de maneira ilegal, etc., diminui a capacidade de se fazer na saúde, diminui a capacidade de se produzir serviços públicos e assim por diante. Essa compreensão é muito clara. O consumidor, o eleitor fez essa associação, essa correlação entre as duas coisas. Agora, Fátima, é uma eleição, então, que aponta para uma renovação, para um candidato que represente o novo,
tem mais chance, como teve na eleição, por exemplo, em algumas grandes capitais em 2016, a gente vê o caso, claro, do Dória aqui em São Paulo. Esse candidato tem mais chance, alguém que se apresente como novidade, do que um político tradicional? Sem dúvida, isso não há dúvida. A não ser que o político tradicional se reorganize o seu processo político e se apresente com as novidades não vistas até o momento, ou, ao contrário, daquele que parece novo, tem que justificar que é novo. Por exemplo, você citou Dória. Dória ainda tem, vamos dizer assim, liderança no estado de São Paulo como governador, empatado ali com o segundo lugar, mas ele decepcionou. Ele foi uma liderança que se colocou como novo. Eu não sou político, eu sou gestor, esse espaço político não me basta, eu preciso de um espaço administrativo para resolver os problemas de São Paulo. Um ano depois, ele muda de ideia. Ou seja, não deu consistência a um posicionamento muito inteligente, inovador e importante de renovação. Eu acho que o Brasil, como dizem os eleitores, eu não estou me referindo ao sistema político, estou me referindo aos eleitores que querem mudança, que diagnosticaram as questões mais fundamentais e que, com o aparato que temos do sistema político, não dá para continuar. Você acha que, por exemplo, nesse caso do Dória, ele teria dificuldade ou terá dificuldade numa eleição para o governo de São Paulo? O eleitor se sente traído, ele sente que esse discurso foi um discurso mentiroso, de que vai continuar na prefeitura, de que é gestor? Ele já está com essa situação na capital. No interior, ele está mais preservado. Agora, esse é um assunto muito estratégico. Esse é um assunto muito sensível para a população. A população quer consistência em termos de proposta e futuro. Justamente, os políticos têm falhado nesse aspecto. Prometem e não entregam. É nessa aprendizado da entrega correta, tanto pelo consumidor quanto pelo contribuinte, que o eleitor está se pautando. É interessante, ele não aceita mais essa incoerência, né? São 2 décadas de aprendizado, 90 como consumidor e o novo século como contribuinte. E como cidadão, né? Exatamente. Não há uma construção da cidadania. Não há como o cidadão retroceder. Ele já tem elementos suficientes. Eu me lembro, no início das reeleições anteriores, quando um primeiro ato do governador Covas foi fazer um programa na TV Cultura de 1 hora, que ninguém entendeu nada, sobre orçamento. Ele mesmo apresentando, quer dizer, olha, o que importa é isso, é para onde vai o dinheiro e por que vai o dinheiro. Ele tentou explicar, não conseguiu, nunca mais tentou. Os assessores logo disseram, não, a população não entende e tal. A população estava mais do que entendendo. É que realmente não tinham nem jornalistas, nem assessores, equipamentos para fazer um programa de nível de primeiro mundo. E hoje a gente tem que entender todo aquele falatório do Supremo, né? Todo o juridiquês, o economês, a gente vai passando por todas essas fases. Você apontou um ponto preciso, quer dizer, os outros... Hoje a gente sabe a escalação do Supremo, né? Os 11 do Supremo. Isso é absolutamente novo. Isso é absolutamente novo. Os espaços do Estado estão totalmente muito mais revelados do que no passado. Fátima, se a gente considerar o espectro político, é uma eleição que favorece a esquerda ou a direita? Que tipos de valores? São os valores conservadores? Nesse momento, as escolhas estão sendo, vamos dizer assim, 60%, 40% mais conservadora, se você ler em relação aos candidatos, aos partidos. Agora, eu acredito que no processo, tendo em vista que a demanda por renovação é muito antiga, que a reversão de expectativa é muito consistente, eu tenho a impressão que o eleitor vai se dirigir para uma perspectiva renovadora. E isso não significa... Mas não importa se ela venha da direita ou da esquerda? Essa perspectiva de renovação? Vai depender da capacidade de, vamos dizer assim, de rearticulação da esquerda e da direita. Por exemplo, a esquerda tem uma enorme chance, no momento, de articular uma frente ampla de esquerda, né? Inédita, quer dizer, a hegemonia do PT, a hegemonia do populismo e a hegemonia de Lula, ela está se desfazendo, e pela direita também. Então, é possível que no centro haja
vamos dizer assim, uma solução do tipo, nem tanto aqui como acolá, uma solução do tipo, olha, nós sabemos fazer, nós temos experiência e não estamos comprometidos com o passado. Mas o centro também está totalmente fragmentado. Você acha que é uma questão de tempo para que ele se reaglutine? Não, as três, sobretudo o centro. Só a extrema-direita, né? Porque aí o Bolsonaro reina solo. Está isolado, mas num sistema antigo, num sistema de comunicação populista, de comunicação personalista. Mas também muito fortemente por meio das redes sociais. É interessante porque é um político antigo, que é aquilo que você falou, ele não é uma novidade, ele é um político antigo que está aí, sei lá, no 5º mandato, mas de alguma forma consegue se apresentar como novidade. Sim, mas veja a base do eleitorado dele, classe média masculina, não é isso que ganha eleição. Quem ganha eleição é a base da sociedade feminina, eu diria, porque nos últimos 3, 4 dias... Tem que conquistar as mulheres. Tem que conquistar as mulheres, porque elas são a maioria dos indecisos. Sim. É uma questão estatística, não é? Como é que é? Quanto é essa porcentagem, você sabe? Sobram 65%, sobram 10, 15% de indecisos. Desses indecisos, dessa faixa pequena, a maioria são mulheres. Mulheres de baixa renda e que acompanharam as eleições pelo programa de televisão e estão muito menos ligados a déficits ou orçamentos, mas a transporte, escola e educação. Esse segmento que, no final, se a eleição estiver muito competitiva, como as eleições anteriores, decidem as eleições, decidiram por Dilma. Mas me parece que os únicos candidatos que falam para essa fatia da população são os candidatos de esquerda, né? Não consigo imaginar um candidato de centro-direita ou de extrema-direita falando para essa população. Veja, os conservadores têm uma visão mais macro do processo, mais econômico, mais das grandes interferências. A vida diária é uma vida das pessoas. E a esquerda fala com as pessoas, efetivamente. Por que o Lula mantém uma força eleitoral tão grande, apesar de preso? Ele ainda aparece com 31% das intenções de voto no último Datafolha. Chegou a aparecer com 37%, caiu, né? Houve um declínio para 31%. Ainda assim, é uma grande força eleitoral. E em São Paulo com 20 e pouco, que é o berço dele. Tudo bem, mas ainda é o campeão, né? Numa sociedade extremamente conservadora como é São Paulo e... Não há campeão, é uma liderança que, se você pega erro amostral e como é que as coisas se constroem, vamos dizer assim, a liderança do Lula é menos firme do que aparenta. Ele está no meio de um debate importante, ele está preso, os argumentos a favor e contra são argumentos consistentes e calorosos. Isso não significa que ele possa vir a ganhar a eleição. O PT, pragmático, como qualquer organização política, já está pensando num vice que o substituirá. O PT erra ou acerta do ponto de vista eleitoral em manter Lula como candidato? Nesse momento acerta, porque é a maneira de você manter esse debate com a polêmica intrínseca a ele. Quer dizer, você tem os dois lados, e os dois lados têm razões bastantes para propugnar o seu ponto de vista. O problema é que a eleição está relativamente perto, e se esse segmento de esquerda, eu já não falo mais em PT, eu acho que o PT é um componente importante num pacto geral de esquerda. A construção de um novo candidato, seja Ciro Gomes, seja Haddad, não importa quem seja o candidato da esquerda, ele tem que ser construído com muita consistência. O eleitorado não está querendo improvisar mais. E parece que é um ajuste fino, né? Essa questão do timing é importante. Por exemplo, com mais tempo de prisão, você acha que essa liderança do Lula ou essa força, esse capital eleitoral pode se diluir? Quem tem, vamos dizer, 30% ou 20% a 30%, vamos dizer assim, de aderentes, não se perde assim. Isso é uma coisa, Lula é São aqueles fiéis, né? Os eleitores fiéis. É parte da história, como outras lideranças populares o foram. O Lula não vai desaparecer na neblina. O que nós temos que entender é se o Lula tem efetivamente, pessoalmente, capacidade de se reciclar. E se o próprio... E de transferir esses votos, E de transferir os votos e o próprio PT se reciclar por uma coisa que eles nunca fizeram, que é uma aliança mais ampla. O PT nunca deixou ninguém entrar no PT. E até talvez perder a cabeça de chapa, né? Apoiar alguém. E até, eventualmente, perder a cabeça de chapa. É possível.
Então, esse é um quadro, vamos dizer assim, que não depende só do Lula, mas depende muito dele. Veja, Lula é uma figura que já deu ao Brasil mais do que qualquer, do ponto de vista da opinião pública, mais do que qualquer presidente. Ele sai da segunda presidência com 85% de aprovação. Hoje, se fizer pergunta, que é um case mundial, né? Qual foi o melhor presidente do Brasil? Da Lula. Claro. Então, o Lula não é qualquer liderança, é uma liderança muito especial, muito bem estruturada na história, que está no seu ocaso, está na sua... Não por ele. Ele não perdeu seu vigor, não perdeu sua capacidade. O ciclo político é que mudou. O populismo, o personalismo, Bolsonaro envolvido, é um processo antigo. Mas, Fátima, mudou em todo o país ou mudou de acordo com a região do país? Porque a gente vê ainda que o Lula é uma liderança especialmente forte no Norte e no Nordeste. Esse mapa eleitoral tende a se dividir de novo nessa eleição de 2018? Por exemplo, Marina Silva está agora iniciando uma campanha de Norte e Nordeste. Vamos ver o que vai acontecer. E é a grande herdeira, pelo menos até agora, dos votos de Lula, né? Exatamente, por isso que eu estou me referindo a ela. Agora, significa o quê? Significa que ela tem, e ele também, ou seja, a população tem que entender a renovação. Do meu ponto de vista, eu estudo eleitorado, eu não estudo partido, não sei quais são as forças dominantes dos partidos, mas eu sei quais são as correntes dominantes na população. É de mudança. E não é porque a Nordeste, Norte, as lideranças tradicionais tenham... As bases dessas lideranças é que estão perdendo o contato com o que realmente a nova juventude quer, o que as mulheres querem, temas que não fazem parte do repertório partidário. Raça, gênero, meio ambiente. São temas que não conseguiram ser apreendidos pelos partidos. No entanto, se você vai a qualquer discussão de cinema, de teatro, no Nordeste, onde quer que seja, esses problemas estão plantados. O que é isso? É uma coisa espontânea? Claro que não, é uma construção social. Nesse ponto, não é possível dizer, então, que o que quer o eleitor do Norte e do Nordeste, ou então o que o aflige mais, a preocupação, eu não sei, eu tendo a pensar que não é a corrupção, porque se eles continuam a votar no Lula, eles votam pensando no momento em que eles viveram e que a vida era melhor, que eles tinham maior renda, que eles estavam empregados, em que a vida deles melhorou, em que a vida deles mudou. Será que o que quer esse eleitor é a mesma coisa que quer o eleitor do Sul, do Sudeste ou do Centro-Oeste, que talvez esteja mais preocupado, voltado para essa agenda anticorrupção? Não, evidentemente que há diferenças regionais importantes que têm correlação com desenvolvimento econômico, com oportunidades de emprego, com natureza da economia, é evidente. Não, o Brasil não é uma sopa ideológica. O Brasil tem diferenças, mas em todos os patamares, sejam mais modernos, sejam mais antigos, eles têm um processo de renovação extraordinários. E não é só um problema uma questão de renovação dada pelos partidos, as religiões dão. Os evangélicos, os católicos, a televisão, a novela, os debates. São várias fontes de informação que agora são acessíveis. Há 20 anos atrás, a mídia, a grande mídia, a mídia do debate, chegava a 20%, 30% da população. 80% da população era efetivamente alijada da grande informação. Hoje não dá mais para não saber que esse processo é corrupto, esse processo pode levar ao futuro, isto é passado. As coisas estão mais... não estão límpidas, eu não diria isso, seria um exagero, mas estão mais transparentes. Vamos falar de Joaquim Barbosa e agora do ponto de vista do eleitor, soa como música ao ouvido do eleitor o nome de Joaquim Barbosa? Ele tem uma avenida importante para percorrer, pode ser um candidato consistente, com chances de chegar longe? Independente dele, eu não vou trabalhar com as suas características e idiosincrasias pessoais.
né, que são alguém, muitas. acho que como ele, né? Alguém como ele. Se você imaginar, primeiro, de onde ele vem, judiciário, de onde ele estreia politicamente, que foi mensalão, que foi quando, de fato, essa estrutura foi, vamos dizer assim, desvendada para a grande maioria. E começou a ser quebrada, né? Ele é o ponto de partida. Ele é um ponto de partida. Né? O fato dele vir de um partido progressista, um partido que pensa o futuro, que já teve um líder importante como Campos e que... E é um partido de centro-esquerda. Exatamente. E do Nordeste. Isso também agrega. Agora, depende, ele não tem experiência partidária. Isso é uma coisa muito importante, porque é dentro dos partidos que você tolera, que você faz o compromisso, que você articula, que você se junta a uma maioria ou reforça uma minoria. Não é num espaço privilegiado de uma carreira ou de um currículo vitae que isso se dá. Então, pessoalmente, eu não sei, não saberia dizer sobre o Barbosa, mas o espaço que ele representa é muito promissor. Pode ser que ele desapareça desse espaço e Marina Silva adote esse espaço. É possível que um Alckmin possa adotar esse espaço, apesar de vir de uma política tradicional e de um partido sólido. Há várias oportunidades. O Brasil não está carente de oportunidades. Mas qual seria a possibilidade do Alckmin aproveitar esse espaço, por exemplo, que é um político tradicional e vem de um partido, está num partido muito alvejado pela Lava Jato agora nos últimos dias, nas últimas semanas? Bom, ele pode ter, vamos dizer assim, um desempenho de executivo muito acima da média. Ele está como avaliação de governo muito melhor, 35% de ótimo e bom, em relação ao que ele pode estar desempenhando em termos eleitoral, uma defasagem. Mas está pior do que ele já esteve, já né? Está Há 4 pior, anos, acho que ele chegou a mais de 60%. Esteve, mas não foi abalada ainda a sua capacidade de gestão. Se ele mostrar, se ele tiver essa capacidade, o grande problema do Alckmin, como de vários políticos, é estar dentro de partidos cindidos, partidos que estão brigando entre si e que não conseguem eleger A ou B ou C como, vamos dizer assim, a força motriz das suas ideias. Então, até isso se corrigir, então eu não falo em nome de Alckmin, falo em outros políticos estão sofrendo essa mesma cisão. E provavelmente isso só vai ficar mais claro a partir de junho, julho, com as convenções dos partidos, né? As convenções nacionais, que aí os candidatos de apoio serão definidos. Segundo semestre de agosto a gente saberá, porque os partidos definiram. Agora, depende dessa definição. Se essa definição for assim, por um voto, esse impasse vai continuar e acontecerá o que aconteceu em outras eleições, os candidatos rejeitados cruzarão os braços e não farão campanha. Fátima, eu vou pedir licença um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar também sobre os outros candidatos. Marino, o fenômeno Jair Bolsonaro, o que ele representa no eleitorado, perfil de eleitor que vota em Bolsonaro. Então, a gente volta já já com a socióloga Fátima Pacheco Jordão. Não sai daí, rapidinho. Olá, pessoal. Estamos de volta com a notícia. A socióloga Fátima Pacheco Jordão, que é especialista em pesquisas de opinião. Fátima, Jair Bolsonaro atingiu o teto com 17% no último Datafolha. Você acha que ele deve ficar por aí? Provavelmente. Ele, daqui para frente, não tem os recursos necessários para uma campanha de fôlego. Ele tem um discurso que, nesse momento, é muito interessante, porque o Brasil está, vamos dizer assim, numa instabilidade, num sentido de indefinição, não há candidatos definidos, partidos rachados, tudo aquilo que a gente vem discutindo. Então, a assertividade dele tem um espaço que vai se deteriorar efetivamente, na minha opinião, ao longo da campanha. Então, você acha que é uma candidatura que deve se diluir, porque outros grandes partidos acreditam nisso também, que deve perder fôlego, perder força? Perde fôlego e o discurso também perde foco, porque uma vez definidas as variáveis,
candidatos, partidos, propostas, essa visão muito focada dele no passado, isso perde, quando assim, consistência. É interessante, vira um discurso inconsistente, mas que ainda assim é uma parcela importante do eleitorado, né? Porque 17% liderar as pesquisas na ausência do Lula. Quem é esse eleitor que o Bolsonaro representa? O que pensa, o que quer esse eleitor? Esse é um eleitor de classe média, média alta, segmento mais AB do que qualquer coisa. É um eleitor, sobretudo, masculino e é um eleitor jovem. Provavelmente é aquele tipo de eleitor que quer ver acontecer. Então, ele, pelo discurso, eles dão: este diz o que vai fazer, este é claro, este não é ambíguo, este tem as definições. Então, é neste que eu acho que é disso que o Brasil precisa hoje. No processo, essa assertividade, essa certeza começa a tomar lugar por, vamos dizer assim, propostas diferenciadas e mais, vamos dizer assim, balizadas, com capacidade de produzir esses resultados, capacidade de entrega. Uhum. E quem tende a herdar, então, talvez, essa possível defecção do Bolsonaro, esses votos podem migrar para onde? Olha, são votos conservadores. Eles não mudarão e não migrarão por um populista de esquerda ou por um líder brilhante de centro. Então, um candidato como o Alckmin, por exemplo, poderia se beneficiar desses votos? Sem dúvida. Porque provavelmente perdeu esses votos, né? Exatamente, provavelmente perdeu nessa direção. Eu acho que o Alckmin é um herdeiro importante desse lado conservador, mais religioso, mais, vamos dizer assim, mais estabelecido. Até porque o Alckmin é essa figura, né? Conservadora e religiosa também. Mas o Alckmin tem um outro jeito, agregar, obviamente, que é a questão do desempenho. Ele foi governante por muitos anos e tem entrega. Tem a experiência administrativa, ele diz, tem olha, entrega. isso eu fiz, isso eu não fiz, e assim por diante. Ele tem, vamos dizer assim, um lastro que, obviamente, Bolsonaro não tem. O Bolsonaro tem um discurso e tem vamos dizer assim, um vigor militante, né? De passado, conservador. E o passado conta sempre. Eu acho que muita gente faz essa associação do Bolsonaro ao Trump nos Estados Unidos, que acabou vencendo a eleição com esse discurso também muito inflamado e radical e agressivo e assertivo. Exatamente. Foi eleito. Mas você acha que isso não tende a se repetir no Brasil? Foi eleito com 40 e tantos %, coisa que o Bolsonaro não consegue chegar. E mais, o Trump consegue, em um ano de governo, manter esses 40% de apoio. Há uma consistência interna, mas de um grande partido, que é o Partido Republicano. Aqui o Bolsonaro não tem nenhum lastro, não tem nada que possa fazer cumprir aquilo que ele diz. O que você está dizendo, Fátima, é que o grande partido, a estrutura partidária ainda será fundamental nessa eleição? Porque aí eu penso naqueles candidatos que vêm de partidos menores, mas pontuam muito bem nas pesquisas, como a própria Marina, o Ciro, o Joaquim Barbosa. Organização partidária com consistência, com vamos dizer assim, com um programa compatível com as suas ideias. Além do que, esses partidos pequenos e grandes estarão articulados entre si. Nós estamos pensando partidos. Agora, de agosto em diante, nós teremos coligações. Uhum. Então, é isso que vai contar futuramente. A Marina, a gente não imagina nenhuma grande coligação no caso dela, por exemplo. Ela já quase chegou lá, ficou em terceiro lugar nas últimas duas eleições, 2010 e 2014. Ela tende a ter um desempenho melhor, o timing, o momento nessa eleição é melhor para a Marina, ou você acha que ela pode ter o mesmo resultado que ela teve nas eleições anteriores? Bom, não esquecendo que a Marina sempre, no segundo turno, se articulou. Ela não abandonou a eleição, ela apoiou alguém. Ela apoiou alguém, então você percebe que é uma candidata consistente do ponto de vista do processo. Segundo, o momento é muito mais favorável à Marina por causa dessa capacidade que o eleitorado está vendo como uma mudança, como uma alternativa, como um abandono dos velhos processos. Eu não vejo... E a honestidade é muito valorizada hoje, a Marina é identificada com esse ideal, com essa característica. Ela tem um currículo, né? Desse ponto de vista... irretocável, né? Irretocável. É capaz dela ter, fora do partido dela,
apoiadores que a abandonaram nesse momento por articulações eleitorais próprias, ela tenha uma capacidade de rearticular. Porque ela enfrentou dificuldades no próprio partido, a rede, né? Perdeu deputados ao longo desse processo, perdeu militantes. Me refiro a essa rearticulação pós-articulação dos partidos. Eu acho que vai ser, a meu ver, uma campanha importante para a Marina. Marina talvez seja a última oportunidade dela, mas vai ser marcante. Ela ficará nesse processo de renovação como um dos fatores renovadores importantes. E Ciro Gomes, como é que você o vê nas pesquisas nessa eleição, Fátima? Porque ele vai bem nas pesquisas, ele também herda parte dos votos do PT e ele é um candidato assertivo. Ciro Gomes já teve, em eleições passadas, ele não é novato no processo. Já teve entre 25% e 30% dos votos há anos em eleições passadas. Ele tem, vamos dizer assim, um comando de voz, um comando de liderança importante. Mas, de certa maneira, Ciro Gomes, apesar de ter a votação, apesar de ser o preferido do Lula no seu processo das próximas eleições e, eventualmente, até do PT, ele é uma figura mais antiga do que a Marina. Ele é uma figura personalista, ele é uma figura impulsiva, ele mesmo diz, eu estou me adaptando aos novos termos. Então, é muito difícil você falar em Barbosa, em Ciro, tendo em vista essas características pessoais. Eu imagino Ciro Gomes... Você acha que o temperamento do Barbosa pode atrapalhá-lo muito durante a eleição? Como ele pode enfrentar, como o do Ciro Gomes. São candidatos que podem enfrentar percalços. Exatamente. Pelo que você está dizendo, os candidatos com tom e um discurso mais moderado, como o Alckmin e a Marina, tendem a se sair melhor ao longo do processo? Não é moderado, é menos autoritário. Quer dizer, aqueles menos donos da verdade, menos agressivos, menos assertivos. Donos do seu terreno, donos do seu espaço. Ele tem uma história, Ciro Gomes, de muito mando. Ele é mandão e ele se diz mandão. E parte da população, assim como o Bolsonaro, gosta desse estilo. Então, acho que a questão não é tanto moderado ou não moderado, é articulado com várias fragmentos que a sociedade está fragmentada. E nesse sentido... Se você não souber articular essas partes, você não tem para onde ir. Eu acho difícil um candidato autoritário fazer esta articulação que, por experiência, é partidária, mas também é de empresas e assim por diante. Várias organizações precisam vamos dizer assim, dessas negociações internas. Entre os candidatos do centro, né, a gente tem uma pulverização grande, a gente tem o Alckmin lá com 7%, 8%, dependendo do cenário, depois a gente tem vários nanicos, mas que têm estruturas partidárias poderosas, como o Henrique Meirelles /Temer, do MDB, o Rodrigo Maia, do DEM, o Flávio Rocha, no PRB. Você acredita que essas forças tendem a se articular em torno do Alckmin ou a gente pode ter alguma surpresa com mais de uma candidatura de centro ou então outro nome tentando arregimentar esses apoios? Bom, a candidatura mais consistente neste momento de centro é, obviamente, do Alckmin. Foi o que se lançou antes dentro do seu partido, é o que tem mais experiência administrativa e vem do maior colégio eleitoral de um grande partido. Ou seja, todos os fatores apontam, vamos dizer assim, para mais facilidades para o Alckmin. Mas aí temos que medir novamente o eleitor, porque o Alckmin, na lógica dos partidos, seria o candidato do centro, vamos dizer assim, neste momento, mais articulado. Se você tirar o continuismo do Temer, que está mal avaliado, o próprio desempenho do Meirelles, que faz crítica do processo em que ele está inserido, ou seja, as coisas no momento favorecem Alckmin. Agora, eu me pergunto como é que vai evoluir o eleitorado depois das alianças, depois dos novos nomes tiverem se consolidados como candidatos. Esta será uma eleição curta, uma eleição diferente das outras. A experiência do eleitorado subiu um patamar enorme depois do impeachment legal da Dilma.
eu tenho a impressão que não haverá surpresas, mas haverá um encaminhamento mais racional do que o normal. Vou fazer uma provocação com você, Fátima. Se você pudesse apostar em 2 candidaturas hoje no segundo turno, pelas informações de que dispomos hoje, em quem você apostaria? Eu imaginaria em Alckmin, efetivamente, por causa desses fatores que eu disse a você, e um candidato desse pacto que eu não sei o que vai ser de esquerda. Pode vir um pacto extra-PT, pode vir um pacto com PT e pode vir um pacto ainda amplo, mas com hegemonia do PT, eu não sei. A gente está caindo no velho, assim, Fátima, está quase uma polarização PT-PSDB. Não sei se vai ser o PT a cabeça de chapa, mas certamente um partido com apoio do PT. Não será PT e PSDB, será, eu acho, uma nova relação, uma nova articulação desses 2 polos. Isso é inevitável, porque eles têm uma história, eles têm, institucionalmente, eles têm pesos. Então, certamente, eles serão um trilho, agora não serão eles. Mas você está tirando um novo dessa equação, né? Não tem nenhum novo aí nessa equação, nem Marina, nem Joaquim Barbosa. Não, pois é, eu disse a você hoje, pensando hoje, dentro das forças. Agora, eu acredito que daqui até lá há possibilidade de um novo, que ninguém sabe, provavelmente numa linha, vamos dizer assim, que aponte mudanças da maneira de fazer política. E eles são capazes disso, tanto Alckmin, quanto Marina, quanto... Quer dizer, são velhos que vão precisar adotar uma postura nova, claro, né? De falar, de dialogar com o eleitorado, com as novas questões e demandas do eleitor. Exatamente, e entender que a sociedade não é só economia e orçamento, é transporte, é vida diária, é peso do trabalho, é saúde, é melhor educação para É o que você falou, é raça, é gênero, são todas essas questões que a gente debate no dia a dia, que as novelas debatem, né? Porque é interessante, então assista a novela para saber quais questões estão sendo debatidas lá, porque eu acho que é um termômetro importante da sociedade. Exato, né? Eu já participei de vários debates dentro de partidos em que você coloca uma pergunta dessa natureza, com esse cálculo de gênero, raça, etc., que os políticos respondem com obviedades, com coisas que não... Porque não se aprofundam nesse debate, nessas questões, não participam. Seus partidos não estimulam para isso. É muito interessante, veja como são marginais nos partidos os grupos de negros, de mulheres, de sindicalistas, eles existem, estão lá na estrutura do partido, muitas vezes até na executiva nacional, mas não tem... E aí é interessante uma postura de Joaquim Barbosa, que passou reto do movimento de militância negra que o esperava na porta de um encontro em Brasília, no seu novo partido, no PSB. Né? Exatamente. Falar, não quero falar agora. Não... Exatamente. Pode ser, enfim, sinal dos tempos. Bom, são os alienados, são os ETs, né? São os ETs, são os ETs, além de mal educados. Né? Vamos lá, Fátima, para o nosso pinga-fogo, infelizmente, chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Eu falo o nome de alguém ou alguma palavra e você responde com uma palavra ou uma frase curta. Sérgio Moro. Perspectiva futura. Gilmar Mendes. Passado. Carmen Lúcia. Futuro. Luiz Roberto Barroso. Não sei dizer. Bolsonaro. Passado. Marina. Luz. Joaquim Barbosa. Luz também. Alckmin. Bom senso. Ciro Gomes. Interrogação. Dória. Em esvaziamento. Temer. Passado. E Lula. Passado. Fátima, muito obrigada pela sua entrevista. Foi ótimo conversar com você. Mais uma vez, acho que já é a terceira vez que você vem aqui ao É Notícia. Eu acho que sim. Está virando nossa figurinha convidada eterna. Eu que agradeço muito. Muito obrigada. Obrigada a você também por nos acompanhar até essa hora. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite. Lembre-se de que a gente tem um encontro marcado aqui na próxima segunda-feira. Então, eu espero você de novo, tá? Tchau, tchau.